Eu peguei Covid e fiquei de uma forma grave muito rapidamente. E eu lembro que eu olhei assim para ele, eu disse, doutor, eu vou morrer. Aí ele ficou em silêncio, ele não respondeu, sabe? E ele já tinha chamado a minha filha num canto separado e disse que eu ia ser entubada. E eu já passei por muita coisa na minha vida, mas você puxar um ar para respirar e você não conseguir, com certeza foi uma das piores. Meu nome é Suleide, sou casada, tenho 2 filhos e em julho de 2021 eu peguei Covid e fiquei de uma forma grave muito rapidamente. Quando eu estava ainda em casa, resistindo a ir para o hospital, porque eu tinha muito medo, eu achava que se eu fosse eu ia morrer e eu passei ainda uns 4 dias em casa muito mal. Fui internada na segunda-feira, sob recomendação médica, e quando eu cheguei no hospital, logo na entrada, já me deu tipo um ataque de pânico, porque me faltou completamente o ar. Fui bem medicada, sabe, muito bem atendida, mas eu não melhorava. De um dia para o outro, eu piorei. Eu sou consagrada a Nossa Senhora desde 8 de dezembro de 2018. Pelo método de São Luís, né? E então a gente adquiriu, pelo menos eu, o hábito de rezar o rosário a partir da formação, da consagração, rezar o rosário diariamente. Então no dia que não dava para eu rezar, dava uma angústia grande porque eu sentia falta, mas tem dia que os dias são muito corridos. Até um dia que eu vi um padre sabiamente falando, ele disse, o certo é rezar o rosário. No dia que você não conseguir, você reze um terço. Se você não conseguir rezar o terço, você reze 10 Ave-Marias. Ou 3, ou 1, desde que você reze com muita fé. Por que eu estou explicando isso? Porque eu fiquei piorando e teve um momento que eu pedi socorro, eu não conseguia mais respirar. Eles repetiram os meus exames e o médico chegou lá no meu quarto e disse, você piorou, a gente vai ter que te levar para a UTI urgente. E eu lembro que eu olhei assim para ele, eu disse, doutor, eu vou morrer. Aí ele ficou em silêncio, ele não respondeu, sabe? E ele já tinha chamado a minha filha num canto separado e disse que eu ia ser entubada. Aí ele não esperou nem o maqueiro, ele pegou minha cama, que é a cama era de rodinha, e saiu empurrando para a UTI. E na hora que estávamos de saída, minha filha perguntou à enfermeira, disse, ela não vai levar nada para a UTI? A enfermeira disse, não, ela não leva nada. E eu disse, levo sim, eu vou levar o meu terço e o meu escapulário. E eu saí com o terço na mão e o escapulário na outra. E no percurso para a UTI, eu consegui, eu apagava e voltava, sabe? Eu consegui rezar uma única Ave Maria com muita fé. Foi a Ave Maria que eu rezei com mais fé na minha vida. Quando eles colocaram minha cama no local, aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi aos pés da minha cama a imagem de Nossa Senhora das Graças, toda iluminada, com os bracinhos estendidos assim sobre mim. Na hora eu tomei um susto enorme, né? Porque eu digo, acabei de rezar a Ave Maria, na hora da nossa morte, amém. Eu achava que ela tinha vindo me buscar, mas que honra, né? Se ela tivesse vindo. Mas ela estava derramando as suas graças sobre mim. E logo, logo eu descobri por quê. A enfermeira, quando viu que eu estava com cara de pavor e eu comecei logo a chorar, ela estava colocando os aparelhos em mim e eles estavam preparando tudo para me entubar. Ela olhou para mim e disse, não fique apavorada, porque você não chegou aqui na UTI sozinha. E eu achando que era porque ela estava me vendo com o escapulário na mão, o terço na outra. Ela disse assim, Nossa Senhora está aqui com você. Aí eu olhei assim para ela bem assustada, porque eu tinha acabado de ver. Só que eu poderia estar delirando, eu podia estar num delírio, eu estava passando mal. Aí eu olhei assim para ela e eu disse, qual é a cor do manto dela? Para ver se era mesmo que eu estava vendo. Ela respondeu simplesmente que era azul e era Nossa Senhora das Graças. E foi tudo muito rápido. No que eu estava falando com ela, o médico novamente chegou na minha cama. E eu disse, doutor, eu te imploro, não me entube. Aí olhou assim para mim, voltou
passou a mão na minha cabeça e disse: você não vai morrer. Ele lembrou que eu tinha perguntado lá no quarto. Ele disse: você não vai morrer. E eu não vou lhe entubar, vou lhe botar no VNI na potência máxima. E só que se o seu pulmão não reagir, eu não vou poder fazer nada, eu vou ter que lhe entubar. Nisso ela já estava preparando tudo, me colocou o VNI, eu fiquei pronada, né? E apaguei. Com 3 horas, eu acordei por ela tirando o VNI e me desemborcando. Era como se aquele oxigênio que estivesse entrando pelas minhas vias respiratórias estivesse me devolvendo a vida. Porque eu cheguei lá muito fraca, muito mal. Eu não sei como foi que eu consegui dizer algumas palavras. E ela olhou para mim, simplesmente, quando ela tirou o VNI, ela disse: você acredita em milagre? Aí eu sorri para ela e disse que acreditava. Eu disse: acredito. Ela disse essas palavras: você chegou aqui na UTI com seus pulmões paralisados. E o médico não sabe explicar como é que você está viva. Aí eu sorri porque eu disse: ele não sabe, mas a gente sabe. Tanto eu como ela que tinha visto. Por 3 dias e 3 noites também, eu não sentia meu corpo. Eu não conseguia levantar a minha mão, eu não conseguia me virar. E eu simplesmente não sentia. Era como se eu não tivesse nada daqui para baixo. Mas a cabeça, eu acordava, eu falava, tudo. Funcionava direitinho. A UTI que eu estava era grande, mas só tinha eu e outra pessoa entubada. O outro paciente estava entubado, eu não. E ele começou a passar mal, o aparelho dele disparou. Então eu entendi o que estava acontecendo, ele estava morrendo. Só que na hora que o aparelho dele disparou, eram cerca de 8 a 10 profissionais de saúde que tinha na UTI. Correram todos para a cama dele e eu fiquei só. Então eu fiquei com medo, eu nem queria ficar só e nem queria ver. Então eu fechei o olho e eu rezava, conseguia rezar algumas ave-marias, eu não conseguia contar quantas eu rezava. Eu não conseguia saber se eu tinha rezado um terço. Mas eu ficava repetindo as ave-marias, pedindo, implorando a misericórdia de Deus. Tem de piedade de mim e do mundo inteiro e das pessoas que estão passando por isso. Porque eu lembrava de rezar não era só por mim, era por todos que estavam passando por aquilo, porque eu sabia o desespero que era. E eu já passei por muita coisa na minha vida, mas você puxar um ar para respirar e você não conseguir, com certeza foi uma das piores. Eu fechei os olhos e comecei a repetir: fica, Senhor, comigo, não me deixe sozinha. Fica, Senhor, comigo. E fiquei repetindo, fica, Senhor, comigo. Quando eu senti que tinha alguém do lado da minha cama, do lado direito, segurou na minha mão e levantou. E começou a apertar. Eu não tive coragem de abrir os olhos e eu não sei quem era. Não posso dizer, como eu vi a imagem de Nossa Senhora com os olhos aos pés da minha cama, eu estava com os olhos abertos. Dessa segunda vez eu não estava. Então eu não sei quem foi, mas segurou a minha mão, apertou, levantou e foi me acalmando. Aquilo foi me acalmando. E minha família se reuniu e ficou rezando o rosário. Então, com 3 dias, e minha família rezando repetidamente, no dia 16 de julho, que é o dia de Nossa Senhora do Carmo, e eu estava com o escapulário dela, eu comecei a sentir meu corpo, minhas pernas, meus braços, eu comecei a sentir. E eu perguntei à enfermeira, eu disse: que dia é hoje? Porque na UTI você não sabe o que é dia nem o que é noite. Então ela disse: é dia 16 de julho. Eu disse: dia de Nossa Senhora do Carmo. E sorri novamente. Eu comecei a melhorar consequentemente, sabe? Daí depois, num total de 10 dias no hospital, eu recebi alta, né? Fui para casa, perdi 6 quilos nesses 10 dias. Saí de cadeira de rodas. O nível da minha infecção foi tão alta, mas tão alta, que com 15 dias eu repeti os exames que eles fazem diariamente no hospital, chamado dedímero, que o normal é dar até 500. Com 15 dias que eu estava em casa, o meu deu 2.600. Então, assim, eu consegui o milagre de sobreviver antes, em casa, eu consegui o milagre de sobreviver na UTI e eu consegui o milagre de sobreviver depois. A fé, o rosário, a intercessão de Nossa Senhora foi essencial.